Deus seja louvado. Nesse instante, o Senhor trouxe-nos a palavra no livro de Êxodo. Êxodo 14, iniciando no verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem neles atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios do meio do mar, porque as águas, tornando cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo, até aqui. Só o êxodo, quer dizer, a partida do povo, onde se deu o cumprimento do plano de Deus, que, segundo o homem, demorou bastante. Ficaram lá mais de 400 anos, junto a uma outra nação, costumes, cresceram, chegaram em poucos. Chegou primeiro José, depois veio a família de José,
e, salvo eu, 70 almas, uma pequena nação, um pequeno punhado de trigo no meio de uma grande nação. Por isso que nem tudo começa grande. Tem coisa grande que para ficar grande ela foi pequena. Quem vê uma grande árvore não imagina que ela foi uma pequena semente. Uma semente a gente carrega na mão, no bolso, na palma da mão. Mas, tratando-se de semente, quem preserva uma semente, preserva o seu próprio amanhã. Então, o que é pequeno acaba crescendo, e assim foi o povo hebreu, iniciando por uma obra que deu tantas voltas. Começou lá na família de Jacó, 12 filhos, sentimentos ruins que veio vindo, né? Começou com o José sofrido, e a obra que Deus fez para levá-lo onde precisava, deu tanta volta para levar uma pessoa sozinha, sem costumes de um outro povo, e ainda foi parar dentro de uma prisão. Tem coisa que para melhorar ela piora, mas ela melhora. E a palavra, nós lemos a palavra e não tem jeito de saber o que vai pregar, mas devagarinho Deus vai dando, nós vamos pregando. Então, se está pior e o irmão está com Deus, se está ruim e o irmão está com Deus, então aguarda que vai ficar bom, porque está ruim vai ficar bom. Se piorou e o irmão está com Deus, a irmã está com Deus, vai melhorar. Glória ao nome do Senhor. Então a vida desse menino, e foi o início de tudo, isso que nós acabamos de ler. Um povo grande já começou pelo José, e foi levado preso. Depois Deus honrou ele, tirou ele da prisão, abriu para ele por dom, porque pode-se aprender muita coisa numa escola, numa faculdade, num colégio. Há muitos mestres, muita gente entendida que ensina física, química, ensina a área de tecnologia, de tudo que se sabe. Tem professor, mas professor não dá dom para ninguém. Tem coisa que vem por dom. A interpretação dos sonhos do padeiro e do copeiro veio por dom de Deus. Glória ao nome do Senhor. Deus que vê, nos vê por dentro e conhece cada um, intenção, propósito, sentimento. Deus não olha para nós segundo aquilo que a gente acha que a gente é, porque entre aquilo que eu penso, o que eu sou, e o que de fato sou, tem uma distinção. Glória ao nome do Senhor. Então Deus me olha e te olha exatamente como o irmão é. Não como eu penso, mas como Ele te vê, como Ele nos vê. E Ele te vendo aqui, e vendo sinceridade, pureza, temor, aleluia, simplicidade, humildade. Você pode seguir a tua vida, pouco importa os números dos dias e anos, aleluia. Ele manda esta palavra, que por dom Ele vai te enriquecer. Glória ao nome do Senhor.
Dom, eu não frequento escola. Dom, não me leva a imitar ninguém. Dom, eu não preciso copiar ninguém. Dom, eu oro, eu estou em comunhão, ou em algum lugar, de uma hora para outra, o que eu não tinha, eu passo a ter de uma hora para outra. Receba pela palavra o dom de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então começou com esse menino novo, depois vieram os pais, os irmãos, e essa nação foi crescendo, os séculos se foram, e agora chegou o momento de Deus então tirar eles de lá. Esperou crescer, sofreu o sofrimento, irmãos, e está aqui, salvo erro, ou Provérbios ou Eclesiastes, que fala as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Então nem sempre o sofrimento dá prejuízo, nem sempre o sofrimento te destrói, nem sempre o sofrimento te diminui, porque a Bíblia fala que tem vantagem. Glória ao Senhor. Houve uma vantagem sobre o povo hebreu. Cresceram escravizados, espinhados, feridos, castigados, mas foram crescendo, foram aumentando. Te alegra o que Deus permitiu na sua vida, e você tem o temor do Senhor, não vai te esmagar, vai te trazer crescimento e evolução. Glória ao nome de Deus. E veio os momentos maravilhosos dos sinais que Deus foi dando, se servindo de homens teus, como o próprio Moisés, sinais daqui, sinais dali. Irmão, Deus fala, mas Ele também dá sinais, e não é sinal corriqueiro, não, Ele dá sinal de fato. O sinal dele é Ele dizendo: estou por aqui, estou do teu lado, deixa comigo, que eu vou pôr a minha mão. Sinal de Deus é como que se Ele tocasse no teu ombro dizendo: fique tranquila, fique tranquilo, que eu vou te ajudar, eu vou te abençoar. Então foi solto, e agora era o início já, que eram os obstáculos, e nós achamos que pelo fato de Deus estar do lado da gente, a gente não tem problema. Meu Deus, mas se não tem problema, também não tem milagre. Se não tem problema, não tem obra. Se não tiver problema, a gente não cresce. Se não tiver problema, aonde que aparecem os alicerces da nossa fé? A estrutura da nossa fé. O problema faz parte. E não tem jeito de viver sem problema. Deus livra um, vem o outro, e a gente vai aprendendo a renunciar, aprendendo que o orgulho não dá lucro, a vaidade não constrói, aprendendo que a humildade abre porta, que crer em Deus dá resultado. Glória ao nome do Senhor. E aqui veio um desafio que era o mar, né, irmãos? Estava por ali um obstáculo que não tinha jeito. O dinheiro não ia resolver, amigo não ia. Não tinha os barcos de hoje, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Mas o Deus de hoje é aquele de lá, é o mesmo. Tudo mudou, as gerações se foram, mas Deus, como eterno, continua até hoje, fazendo a gestão deste mundo e desta santa obra.
E não é uma gestão falida, perdida, errada. Então agora, no momento do desafio do mar, o Senhor falou com Moisés. Por que falou? Porque Moisés estava clamando. Normalmente em família é assim, né? Os filhos acham a porta aberta para falar com a mãe. A mãe é mais aberta, o pai às vezes é meio... Se tiver algum pai aqui muito duro, não faz isso não, tá bom? Se até que falar grosso, mas seja o pai bonzinho. Porque tem pai que os filhos têm medo, têm pavor. O bom é que eles te respeitem, mas não que tenha medo. Mas pai, mãe e filhos é assim. Os filhos acham uma porta para chegar no pai através da mãe. E vai falar com a mãe. A mãe, boa parte delas não tem renda no trabalho, ainda que hoje na modernidade as mulheres estão trabalhando de um jeito ou do outro, em casa ou fora. Então ela vai falar com o pai. Os filhos estão pedindo isso, estão precisando disso, mas eu estou falando com você agora. Foram em cima de Moisés. Moisés foi com Deus. Dá glória a Deus aqui hoje. Tudo que chegou na tua mão, nos teus braços, e não tem para onde ir, bate na porta certa. Deus te atenderá, te socorrerá. Porque clamas a mim, fala para Israel marchar. Marchar. E disse para ele: e tu, agora te resta um trabalho, Moisés. Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o. A Irmandade notou que Deus pode fazer tudo, mas Ele nem sempre faz tudo. Tem um pouquinho que Ele deixa para o irmão fazer, para a irmã fazer, para a gente fazer. E que pouquinho é esse? É esse que Ele disse para Moisés: e tu, levanta a tua vara. Você está com essa vara na mão? Levanta ela. O irmão congrega, o irmão ora em casa, o irmão se envolve no que é sagrado, mas de braços cruzados. O poder está perto, Deus está perto, mas você nunca levanta a tua vara. Está acabando o culto, você está até agora do mesmo, nem na varinha pegou, comunhão não tem, não vê a hora de ir embora. Mas se levantar esta varinha da fé e desta comunhão, algo mar vai abrir. Glória ao nome do Senhor. Você quer receber o dom de novas línguas, mas não levanta esta varinha, ou seja, não faz a tua parte, a comunhão não busca, a pressa é grande. Mas olha quanta gente, a hora que entrou aqui, já levantou a sua varinha. Estou aqui, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de dom, eu preciso de pureza, eu preciso de santidade. Não. Qualquer coisa, prioridade é o que está do teu lado. Levantar a varinha, cair de joelho, e Senhor, levantar essa varinha não é dois glória e levanta. Não é essa oração corrida que não vai a lugar nenhum. Não é essa reclamação que é feita o tempo todo. Senhor, eu não aguento mais no emprego, eu não suporto. Outro dia, no mesmo lugar, você orou para Deus abrir a porta. Agora você está falando que não suporta a porta que Deus abriu. E você nunca levanta a varinha da gratidão para agradecer, para louvar, para glorificar o Senhor. Não tinha uma casa, orou,
Deus preparou. E agradeceu e pagou voto. E agora, ao invés de levantar a varinha e dar glória a Deus lá dentro do telhado que Deus te deu, agora lá você reclama: eu tenho que mudar desse lugar, eu não gosto dessa rua, eu tenho que ir embora desse bairro, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Você não quer voltar lá e levantar a tua varinha e te agradecer por aquilo que Deus te deu? Era uma paixão que não tinha tamanho. Me preparo o casamento, eu tenho que casar, sozinho não dá, essa vida não tem jeito. E pôs o olho e disse: e tem que ser essa, Senhor, e tem que ser esse. E o Senhor falou: vai olhando, mas eu estou olhando, mas tem que ser ele, e tem que ser essa. E busca sinal, e dá trovão, e o anjo vem, e aí casa. E agora está querendo buscar a palavra: eu não aguento mais ele, manda ele embora. Se ele der uma tosse, você acha que ele vai morrer. Você não quer estender a varinha da gratidão e arrumar a tua família? Glória ao nome do Senhor. Gratidão. Gratidão. A gratidão, ela vem de uma reflexão profunda, de uma conscientização. Era o Todo-Poderoso, perdoa que está passando os minutinhos, mas era o Todo-Poderoso, construtor do mundo, que ajuntou tanta água salgada, doce. Meus irmãos, vejam que a terra é uma madre, onde dela brota tudo. Ele fez essa gestão, movimenta tudo isso. Ele podia naquela hora aqui mexer com varinha, coisa nenhuma. Imagina, o Eterno falando com um homem de poucos anos, gerado no ventre materno, imperfeito. Não, tem que fazer alguma coisinha. Você quer que Deus te pegue aqui, te envelope e leva para o céu? Tem que fazer alguma coisa. Tem que deixar a vaidade, o vício, a mentira, o engano, o pecado, a malícia. O eu atrapalha salvar. E era tão pouco. Eu não sei o tamanho daquela vara lá, não é? Tem gente brigando, querendo saber tudo agora, que madeira que era, que diâmetro que era. Então aí os estudiosos. O que importa é que era uma varinha. O importante é que estava na mão de homem santo. E o mais importante é que era Deus que estava falando. O que importa o tamanho dessa varinha? Você que é questionador, você não quer ir levantar a tua varinha, Senhor? Seja feita a tua vontade, não a minha. Glória ao Senhor. Levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar. Irmão, quanto tempo demora para fazer isso? Se vocês quiserem ver em casa, pega uma vara, não é o guarda, não é o cabo do rodo não, para bater no marido, é uma varinha. Levanta, estende. E quanto tempo demora? E tem coisa que só acontece quando esse que faz tudo deixa a gente fazer um pouquinho. Se a gente não faz um pouquinho, muito não acontece. Tem uma coisa tão gloriosa, irmãos, é o que Deus trouxe. Deus quer fazer uma coisa tão gloriosa na tua vida, mas o teu pouquinho você não faz. É o teu pouquinho. Você quer o peixe frito, sem espinho, temperado a gosto, no prato e quente. Você esqueceu que ele pôs o peixe no rio, pôs o peixe no mar e te deu uma varinha para buscar, ou uma rede para pescar. Dá glória a Deus, irmão, agora que vem. Glória ao nome do Senhor. Não é só chegar na igreja e tocar.
se servindo do aprendizado musical, dos valores das figuras musicais. Não é só isso. A hora que dedilha, a hora que corre o arco, a hora que põe os dedos no órgão, tem que estender a varinha, e quando estende a varinha e o músico toca e o organista toca, alguma perturbação sai para cá, a outra sai para lá. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado é aquele que quando entra nesse lugar já dá um jeito de achar a varinha onde perdeu, porque se achar e se atentar para a palavra, o muito vai ser feito pelo pouco que você vai fazer. Glória a Jesus. Se estende, fende o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmãos, é uma pena que daqui a pouco acaba o culto, o irmão já esqueceu tudo. Mas você não vai esquecer, não. Não vai. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É que até agora você está levantando uma mão vazia. A vazia do eu, do orgulho, da prepotência, da vaidade, da ilusão. Essa não abre mar não, viu? Essa não abre. Mas essa varinha da fé, da sujeição, da dependência, essa não tem barreira para ela não. E estava na mão de Moisés. Mas será que foi a varinha que abriu? Não, foi a obediência, o poder de Deus. Deus só queria que ele fizesse. Faz isso, Moisés. Eu quero que fique escrito que um dia você levantou a varinha e o mar abriu. Eu só quero que você participe comigo. O que faz? Os meus filhos são casados, e quais pais não estão aqui que passaram por isso? Ele está carregando alguma coisa no quintal, em algum lugar? Tá, as crianças tudo pequenininho. Meu Deus. Eles chegam lá, a gente está com 20, 30 quilos carregando. Eles chegam e falam: posso te ajudar, pai? Deixa eu te ajudar. Como que ajuda com 5 anos? Não ajuda, mas ele quer pôr a mão. Ele até geme junto com a gente. E põe a mão em cima. Eu estou ajudando o pai. Aí chega lá e fala para a mãe: eu ajudei o pai. Mas o pai deixou de participar. Deus quer que você participe das riquezas, dos milagres, dos aprendizados, dos valores da graça. Não é para o teu nome, não. É para gerar fé, estrutura. Se não gera estrutura, daqui a pouco ninguém te acha mais. Não. Daqui a pouco você vai estar bebendo água numa outra fonte. Daqui a pouco, ou você pula, profetiza, vai. Está onde? Parou, não sei. O que aconteceu com ela? Não sei. Apagou a lâmpada. Estrutura não. Quem tem estrutura é o Jó. Tem tudo, fica firme. Perde tudo, fica firme. É a Ruth. Viúva, todo mundo, sem ninguém, voltar para o povo, não. E fala com a sogra: onde você foi, eu vou. Você bebeu, bebo. Você comeu, como. Onde você dormiu, eu durmo. Teu povo é o meu povo. Teu Deus é o meu Deus. E aonde tu morreres, ali eu serei sepultada. Estrutura, jovem. Não deixe uma pessoa querendo tirar a vida, ou até desistir de servir a Deus, porque um mocinho de 1,80 m e 70 agora não quer mais casar. Você não quer viver por isso. Você não consegue acreditar que sai um Pedro entre um João, sai um João entre um Pedro, sai um ruim entre um bom. Não consegue crer em Deus e se entrega desse jeito, e os braços abertos de Jesus, e a morte dele,
o sofrimento dele, o que valeu? Deus hoje tira essa paixão do seu coração. Você trata de comer, não come muito senão engorda. Vai comer, dormir, viver, recitar na reunião de jovens e menores, reunião da mocidade. Enquanto isso, Deus que está aqui vai trabalhar na tua vida. Mas olha, levanta a varinha, viu? Vai na reunião de jovens e menores, não ora todo domingo, senão vira costume. Mas de vez em quando, levanta a tua varinha. Senhor, nosso Deus. O cooperador de jovens vai dar pulo de alegria. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui de novo, Senhor. Estamos aqui tudo novinho. Levanta a varinha lá na reunião, lá no recitativo. Chama o 441, canta ele, canta. Glória a Deus. E o Senhor falou, eu vou endurecer o coração do faraó, porque não tem bom para ele. Ele endurece, ele amolece. É como se brincasse com uma formiga. Por isso que o homem duro, orgulhoso, prepotente, tem febre, que uma verdadeira febre achar que é e que tem e que pode. Que de repente não sabe nem onde é a casa, onde mora. De repente tem que pegar uma colher para dar sopa na boca. Onde está o eu? Onde está o homem? Em lugar nenhum. Glória ao Senhor. Então eu vou endurecer. Aí tem o campo dos egípcios, já vai acabar. E o campo dos hebreus. E nós vivemos nesse mundo, irmandade, tem os dois campos. Tem o campo do mundo, onde pode tudo é livre, pode mentir, pode torcer os direitos, inverter a verdade, fazer injustiça, enganar a filha dos outros, abandonar com o filho, pode fazer de tudo. Não é que não pode, eles fazem. É um outro campo. Casa, descasa, larga e vai embora, engana e pronto. Aqui dentro desse campo é diferente. Aqui tem um campo onde tem o olho de Deus. Os olhos de Deus estão dentro deste campo. Tem a proteção divina. E o Senhor, no meio da nuvem, aparece para falar com Moisés. Eu vou agora. Já o povo já estava longe. Deus incita, né? O exército lá de Faraó, entra aí agora. Entra lá. Eu estou com a armadilha pronta, vai entrando, vai. Aí deixou bem lá no meio desse Deus maravilhoso que aconselha o homem e o homem não obedece. Ele falou com o vento e o vento atendeu. Aí o vento soprou, aquele vento, e os dois lados se encontraram quando o exército todo estava lá no meio, porque Deus tinha também atrapalhado eles lá no meio do mar. Tira a roda de um carro, põe uma roda, sai uma roda, tira uma roda, põe outra roda, e a viagem não vai. Quando Deus quer tirar a roda, e olha, vai encerrar a palavra. Tem algum carro de guerra te perseguindo a tua casa, perseguindo a tua família, os teus filhos. Deus manda esta palavra. Ele vai começar a tirar a roda do carro da força maligna. Glória ao nome do Senhor. Senhor, vai atrasar alguma viagem do mal e abrir caminho para tua casa passar e glorificar o nome do Senhor. Está cansado? Você dormiu tarde ontem? Está cansado? Hoje é feriado, amanhã é férias, você nem vai trabalhar. Os minutinhos que você esteve aqui, você nem queira saber o que vai acontecer daqui para frente. É um minuto que vale 10 anos, é um minuto que vale 20 anos, é um minuto de
Tudo muda. Ainda bem que você já levantou a tua varinha. Até a tua canseira acabou, seu sono foi embora. A tua curiosidade para tirar o aparelho e ver o que chegou, porque já deu sinal. Não, tem outro sinal que está vindo lá de cima. Não era o teu aparelho, era o teu coração. Viaja, volta, para onde é o teu destino? Para cá, para lá, de cá do mar, de lá do mar, no sertão, na salinha, na igreja grande, é muito povo, é pouco povo. Quanto tem? Tem 500, não tem 20, fica firme. De 20 eu faço 30, de 30 vai para 50, de 50 dá 100, de 100 dá 200, pode dar glória ao Senhor. Deus seja louvado.